Qual é a terra que Deus me chama a deixar? Qual é a trave que eu preciso remover dos meus olhos? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus nos convida a um verdadeiro êxodo interior, a uma saída que é ao mesmo tempo geográfica, existencial e espiritual. O Senhor dirige a Abraão um imperativo claro e incisivo: vai ou saia daqui. Ou na versão hebraica original, Lech Lechá, literalmente, vai para ti mesmo, ou seja, parte para ti mesmo. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Essa expressão não é apenas um deslocamento físico, mas um movimento de conversão interior. O chamado de Abrão marca o início da história salvífica propriamente dita. Até aqui, com a narrativa de Gênesis, nós vivemos numa dimensão apenas mítica. A partir de agora, com Abrão, começa a história de fé, com uma resposta concreta da liberdade humana ao projeto divino. O verbo grego que traduz esse movimento é poreuomai, que significa colocar-se a caminho, marchar, avançar. Esse verbo na Bíblia Septuaginta, a Bíblia na versão grega, expressa a atitude dinâmica daquele que crê em Deus, que tem fé no Senhor, naquele que é chamado por Deus e não permanece prisioneiro na própria zona de conforto. Abraão é convidado a sair de 3 seguranças fundamentais: sair da sua terra, sair da sua parentela para casa e para a terra que o Senhor enviar. Mas ele é também convidado a sair da casa de seu pai, da terra, da sua parentela e da casa de seu pai. Este triplo abandono nos lembra o necessário desapego para que Deus possa operar em nossa história. Deus chama Abrão para que, livre de todas as amarras terrenas, se torne capaz de ouvir e seguir a palavra com fé. Este movimento de saída contrasta profundamente com a tentação original vivida por Adão e Eva no Jardim do Éden. No jardim, o homem cedeu ao desejo de autossuficiência, de permanecer instalado. O tentador instiga o homem a sedentarizar-se, a querer controlar a vida, iludindo-se com a aparência de segurança. Em oposição a isso, o Senhor lança Abrão na aventura da fé. Não há um mapa para Abrão, apenas uma promessa: sai da tua terra, de tua parentela, e a promessa é esta: para a terra que eu te mostrarei. O texto apresenta um termo grego correspondente para o verbo mostrar, o deikineo, que traz a ideia de revelar progressivamente. Quer dizer, Deus não dá um itinerário fechado para Abrão. Ele oferece sua presença, oferece sua voz no caminho. E é preciso que Abrão esteja atento àquilo que o Senhor quer falar. O texto da carta aos Hebreus nos diz que, pela fé, Abraão obedeceu a ordem de partir para uma terra que devia receber como herança. E partir sem saber para onde ia. Meus irmãos e minhas irmãs, quando eu cito a palavra Abrão, porque foi esse homem que foi chamado. Abraão é o pai das multidões, que é chamado a terra prometida, que não é apenas um lugar físico, é um lugar relacional, é o território do encontro, onde o eu e o tu se encontram num grande diálogo. Poderia dizer, eu e o Senhor, com a sua promessa. O
ser humano é chamado a se deixar configurar com o outro, a se dilatar na experiência da alteridade, porque o coração do homem foi feito para a relação, para a caridade, para o dom. Assim nos dizia Santo Agostinho no livro das Confissões. Jesus, no Evangelho de hoje, nos oferece uma regra de ouro para esse caminho. Não julgueis para não ser julgados. Para que não sejais julgados, quer dizer julgar, separar, decidir com base em um critério pessoal. O risco é nos colocarmos no lugar de Deus, o único e verdadeiro juiz. A verdadeira reforma começa dentro de nós. Tudo aquilo que de belo gostaríamos de ver no mundo precisa primeiro nascer dentro de nós. A trave que o Senhor nos pede de tirar do nosso olho, do grego aqui a palavra dokos, a trave nos olhos, representa o nosso orgulho, o nosso fechamento, o nosso egoísmo. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, que o chamado de Jesus é radicalmente ético. Primeiro, ele pede, transforma-te. A obra começa em nós, depois serás capaz de ajudar o outro. Não por prepotência, mas por solidariedade. O convite de Jesus não é apenas uma ética da convivência, é a convocação a um processo de conversão. Antes de querer corrigir o outro, somos chamados a fazer aquilo que os padres da igreja nos primeiros séculos chamavam de purificação do coração. É o caminho catarsis, a condição prévia para qualquer ação de um cristão. Primeiro, permitir que a obra aconteça dentro de nós. E veja, este é o caminho de cada um. Como pai, como mãe, como sacerdote, como ministro da igreja, como agente de uma pastoral. A obra de Deus é dentro de nós primeiro e através de nós. Essa exigência de transformação interior está fortemente presente no magistério da igreja. O Concílio Vaticano II, no texto da Gaudium et Spes, lembra que o desequilíbrio que aflige a sociedade humana encontra sua raiz mais profunda no coração do homem. Porquanto, a verdadeira conversão passa pela mudança de mentalidade e de comportamento, uma verdadeira metanoia, quer dizer, uma mudança de direção interior. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ao escutarmos hoje o chamado de Deus a Abraão e as palavras do Evangelho, deixemo-nos interpelar. Qual é a terra que Deus me chama a deixar? Qual é a trave que eu preciso remover? Que cada um de nós assuma este caminho de êxodo interior. Como Abraão, coloquemos o pé na estrada, não como quem foge, mas como quem responde com fé e confiança ao chamado de Deus que nos diz hoje e sempre: sai da tua terra, vai para ti mesmo e eu estarei contigo. É assim que muitas vezes o Senhor deseja que vivamos, da sua promessa, atentos à sua palavra. Uma santa segunda-feira para você e sua família. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.